Muito possivelmente você deve ter entrado na faculdade agora, ou deve já estar na faculdade, mas ainda não sabe como estudar com aquele caos, com aquela quantidade de informações que a gente tem na faculdade. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você organiza e como que você estuda para a faculdade. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar, fazer um pouquinho de papel que a escola não fez, que é te ensinar a estudar de verdade com eficiência. Não só aquela baboseira de decorar, eu te ensino a estudar de verdade, a melhorar sua concentração e ainda aprender mais em menos tempo. Bom, eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência do Aprendizado, e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você estuda para a faculdade, como que é a maneira correta. Muitas pessoas entram na faculdade, ou até mesmo que já estão, ficam perdidos com a quantidade de informação, ainda não conseguiram se acostumar ao ritmo da faculdade, como organiza, como assiste uma aula, e tudo isso eu vou te mostrar hoje. E eu separei em 3 tópicos para vocês. Como que você vai organizar os conteúdos, os livros e artigos que vocês recebem. O 2, como que você assiste uma aula, como que você aprende assistindo uma aula, como que você faz? Você presta atenção no que o professor está falando, você anota, como que você faz isso? E o terceiro, o mais importante, eu acredito que seja esse o mais relevante, é como que você vai estudar para a prova, como que você vai conseguir se preparar bem para ter um bom desempenho na prova. Bom, então eu já começo aqui com o primeiro, que é a questão de como que você vai organizar suas matérias. Muitas vezes a gente tem uma grande quantidade de livros, artigos que os professores disponibilizam. E quando você entra de cara na faculdade, você saiu da escola, ou ficou muito tempo sem estudar, você fica assustado com a quantidade de informações que você vai receber. Mas calma que tem como organizar. O que acontece? Muitas vezes os professores, livros e artigos que eles disponibilizam são complementos do conteúdo que eles estão dando em aula. E como que você vai organizar para você estudar isso? Muitas vezes o professor não vai dar necessariamente para você ler o livro inteiro, mas ele vai falar, leia o capítulo 1 e o capítulo 5. Tá, mas que seja o capítulo com 60 páginas. Como que você vai ler? Como que você vai se organizar em relação a isso? O que eu sempre digo para os estudantes? É sempre bom dividir e fragmentar para você conseguir dar conta daquela leitura. Então, sempre quando você for pegar um livro, artigo da faculdade, o que você faz? Você pega a quantidade de páginas que tem o capítulo, ou mesmo até o artigo, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai dividir ele durante a semana, dividir durante o mês. É assim que você vai organizar. Porque se você querer ler tudo de uma vez só, você não vai conseguir dar conta e você não vai absorver muito. Então não é correto e não é vantajoso você fazer isso. É mais vantajoso você fragmentar e dividir durante a semana. É dessa forma que você pode melhorar e conseguir realizar essas leituras que são obrigatórias e complementos do material do professor. A outra coisa que é interessante a gente saber em relação a essa grande quantidade de conteúdo e material que o professor disponibiliza é começar sempre pelos que têm o menor prazo. Ou seja, o professor falou, leiam isso até a semana que vem. O que você vai fazer? Você vai começar por ele. Você vai pegar a partir da data que você tem e o número de páginas e vai dividir durante a semana para que você consiga terminar antes do prazo que o professor propôs. Para que, se ele pediu para você ler até a semana que vem, significa que na semana que vem ele vai debater sobre esse assunto. E se você levar uma base desse conteúdo para aula, vai te ajudar bastante. Então, sempre bom dividir e começar pelos menores prazos. É assim que você vai conseguir ter um estudo mais efetivo. Agora, o segundo ponto, mas não menos importante, é como que você assiste uma aula. Muitas vezes os alunos na faculdade chegam e ficam perdidos, porque o professor ele não dá uma introdução, ele simplesmente começa, porque ele acredita que você já teve uma base da escola. Então ele não vai ficar voltando do princípio de como que começa o beabá. Então isso pode ser prejudicial e um pouco dificultoso para quem acabou de entrar na faculdade até pegar no ritmo. E o que eu sempre recomendo para os estudantes? Estudem a matéria antes da aula. Isso é assim, é a sacada da vida. Você estudar a matéria antes da aula vai te dar uma base para quando você chegar na aula você não vai ficar perdido. O que acontece? O professor vai trabalhar lá amanhã homeostase. O que você vai fazer? Você vai pegar um dia antes ou 2 dias antes e vai pegar e estudar esse conteúdo de homeostase. Pode ser até mesmo pelos livros que ele disponibiliza. Se lê o conteúdo sobre homeostase, estuda sobre isso, faz um resumo e leva para aula. Quando você chegar na aula, você não vai ficar perdido, você não vai ficar confuso,
porque você já tem uma base daquilo. Porque o professor ele não vai ficar caminhandinho, indo e voltando. Não, ele vai explicar e vai seguir. E se você já tem uma base, já vai te ajudar. Então você vai levar um resumo pronto com uma base. Você vai chegar na aula, aí o que você vai fazer? Você vai conseguir prestar atenção no que o professor está falando e ainda vai conseguir complementar o seu resumo. É assim que você vai produzir muito mais em menos tempo. Então é assim que você vai estudar de uma forma mais efetiva. Mas antes da gente entrar no último tópico, eu sugiro você se inscrever aqui no canal, porque eu sempre estou trazendo conteúdos que te ajudam a estudar de verdade, sem aquela baboseira, que te ensinam com base em neurociência, a como que você produz mais, como que você aprende mais, como que você consegue memorizar as coisas de forma eficiente. Tudo isso com base em neurociência. Então eu sugiro para vocês me seguirem aqui já e também curtir o vídeo, porque esse vídeo consegue chegar para outras pessoas que também precisam aprender a estudar de verdade, visto que o nosso estudo e o Brasil em si tem um QI muito baixo, infelizmente. Então, se você conseguir ajudar curtindo, você vai estar jogando esse vídeo para outras pessoas que também precisam ver esse conteúdo, que também passam dificuldade na hora de estudar para uma faculdade. Outra coisa que eu também sugiro vocês é me seguir lá no Instagram, @igorpsico, que lá eu sempre também estou conversando com vocês nas caixinhas de perguntas e sempre estou debatendo sobre assuntos que podem ser dúvidas de vocês. Então vai lá e me seguir também. E agora vamos para o último tópico. O último tópico, como eu disse para vocês, é o mais importante. É como que você vai estudar para a prova, como que você vai se preparar para uma prova. E eu sempre digo para os estudantes que, com base nos resumos que você fez, que eu falei para vocês na hora que vocês estão estudando a aula, já é o suficiente. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqueles resumos que vocês fizeram durante a aula e vão estudar a partir dele. Mas como que vocês vão estudar a partir desse resumo? Vocês vão pegar esse material que vocês fizeram de resumo e vão verbalizar. A verbalização é falar, explicar sobre o assunto. Existem muitos dados da neurociência que comprovam que quando a gente explica, a gente, além de memorizar mais, a gente aprende mais. Então, quando você fala sobre o assunto, você explica, você aprende e ainda memoriza. Isso é muito importante para o estudo. E também é importante porque na hora das provas, principalmente prova de faculdade, você vai ter questões que são descritivas. Então você só saber decoreba não vai adiantar. Você precisa explicar o que é aquilo, ter um bom domínio do termo ou ter um bom domínio do conteúdo. Então a verbalização vai te ajudar nisso. Por exemplo, lá, vamos pegar o exemplo da homeostase. Vou pegar o resumo da homeostase, vou estudar para a prova. Eu começo a explicar, a homeostase é isso, ela serve para isso, ela funciona disso, disso e disso. Eu expliquei, eu estou dando uma aula, estou guardando na minha cabeça e ainda se cair alguma coisa, explique a homeostase. Você consegue descrever o que é isso de uma forma ampla e completa. É dessa forma que se estuda para uma prova, principalmente da faculdade, que tem questões descritivas. É assim que você consegue gabaritar uma prova. Agora que você aprendeu a estudar para a faculdade do zero, da base, eu te sugiro aqui ainda me seguir se você não me seguiu e também me seguir lá no Instagram. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!